Cristo, Deus estava anunciando à humanidade: nós só poderemos contemplar Deus por causa de Jesus. Por isso, João capítulo 1, verso 18, declara o seguinte: ninguém na face da terra já viu Deus, mas o Filho unigênito que estava no seio do Pai, Ele nos fez revelar o verdadeiro Deus. Aleluia, glória a Deus. Você pode contemplar Deus por causa de Jesus Cristo. Você pode ver Deus hoje por causa de Jesus. Mas que amor imensurável e real, que trouxe Deus na face da terra para poder realizar o plano da salvação. Jesus tinha que enfrentar os momentos difíceis da vida dele. Ele tinha que abandonar todas as glórias do céu, todos os seus direitos do céu. Afinal de contas, ele era Deus 100%, o Todo-Poderoso. Ele é que havia criado a humanidade, ele que havia criado o universo. Um Deus abandonou toda a glória para ocupar o lugar de servo, para habitar num corpo e depender desse corpo. Sim, foi esse caminho que Jesus escolheu para nos salvar, para te salvar. Entenda, e o Paulo declara e afirma dizendo: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um injusto. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 6 até verso 8, narra isso. Só o grande amor de Deus é capaz de nos aceitar e perdoar todos os nossos pecados. Mas, queridos, esse é o plano da salvação. Precisou que o próprio Deus descesse à terra, assumisse a forma do homem e percorresse um caminho doloroso, porque a crucificação era uma forma de pena oriental que foi introduzida ao ocidente pelos persas. Ela foi usada pelos gregos, mas muito utilizada pelos romanos. Na literatura romana, a crucificação é descrita como punição cruel e temida para todas as pessoas, sendo aplicada aos escravos e a não-romanos que houvessem cometidos crimes intoleráveis, como assassínios, furto grave, traição e rebelião. A crucificação nunca foi para uma pessoa justa. A crucificação foi fundada, seria esse termo certo? A crucificação foi inventada por causa dos criminosos, as pessoas que se rebelavam na liderança do Império Romano, as pessoas que traíam os reis. Essas pessoas eram crucificadas, eram consideradas malditas. Mas foi esse caminho que Jesus havia escolhido para me salvar, para te salvar e para salvar a humanidade. Que cruel ver um homem justo. Quando você lê os 4 evangelhos, chega numa conclusão única: ele era justo e perfeito. Ninguém conseguiu acusar Jesus. O próprio Pilatos chegou à conclusão de declarar que esse homem é inocente.
inocente, mas toda a multidão gritava: crucificá-lo, ele merece a morte. A pergunta vinha: por que ele precisa ser crucificado? Se a crucificação era para os assassinos, se a crucificação era para os traidores, se a crucificação era para homens como Barabás, ele era considerado assassino político, que estava se rebelando contra o Império Romano. E é interessante, nesse dia, o homem que esperava a morte, Jesus tomou o lugar de Barabás. Ele foi solto por causa de Jesus. E Jesus deixando a mensagem: Barabás, os homens te condenam à morte, mas eu vou assumir o seu lugar. Afinal de contas, quando nós celebramos a ceia, nós relembramos a crucificação de Jesus. Nós relembramos o amor imensurável e real de Deus. Nós relembramos o sofrimento do Filho de Deus. Relembramos o amor incompreensível de Deus que nos alcançou. A ceia não pode ser de qualquer jeito. Por isso está dentro dos nossos planos. Nós vamos embelezar a mesa de ceia. Nós vamos decorar a mesa de ceia. A ceia não pode ser de qualquer jeito. Nós vamos enfeitar aqui. Deus, vamos chegar lá assim. A nossa mesa vai ter que ser bem decorada, porque a ceia é uma festa. É uma festa de alegria, é uma festa de vitória, porque alguém morreu por nós e ele venceu todas as coisas. É momento de celebrar, sim. Vale a pena você celebrar mais a ceia do que o dia 25, porque a ceia é uma festa cristã e Jesus deixou uma grande recomendação. Mas através do nosso tempo, eu quero compartilhar com vocês duas verdades nesta noite que partiram o meu coração. Quando você olha a cruz de Jesus, qual é a impressão que você tem? O que fala ao seu coração? Qual é a mensagem que você tem no teu coração? Essa cruz que levou, ou seja, que o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Uma mensagem que a minha filha ama ouvir. Todas as noites, a nossa filha não dorme se você não fala para ela o que é a crucificação. E ela vai indagando: papai, por que crucificaram Jesus? Por que crucificaram Jesus? Talvez nós até hoje aceitamos Cristo, mas nunca conseguimos entender a dimensão do amor de Deus, o que representa a cruz de Jesus. Essa é a razão que a mensagem cristã é uma mensagem cristocêntrico. Essa é a razão que eu falei para vocês. Esse versículo é o cerne da Bíblia, é o centro do Evangelho, é o amor de Deus para a humanidade. Deus amando as pessoas que não deveriam ser amados. Mas, queridos irmãos, quando eu olho na cruz de Jesus, na crucificação, eu consigo contemplar a expressão do amor de Deus. E lá na cruz, Deus estava dizendo: eu te amei, Gilberto, eu te amei, Rafa, eu te amei, Flavinha, eu te amei, Geni. E a prova que eu tenho está que o meu filho está sendo crucificado por causa dos vossos pecados. A cruz é a expressão de amor de Deus. Deus dizendo para você e para mim o quanto Ele nos amou, o quanto Ele
nos ama, Ele não poupou algo especial, algo de valor. A nossa salvação custou a vida do Filho de Deus. Quando você olha a cruz e você lê esses textos bíblicos, o teu coração tem que lagrimar. Um dia a nossa filha me pediu, ela queria ver o filme de Jesus, A Paixão de Cristo. Eu falei para ela, um dia você vai assistir, mas não é o momento. Aquele filme, A Paixão de Cristo, o autor daquele filme foi perseguido e pediram para ele para retirar aquele filme no YouTube. E ele falou, eu não farei isso. Aquele filme não chega no nível de sofrimento que Jesus sofreu por causa de você, por causa de mim. Mas você não consegue resistir de assistir aquele filme se você não chorar. Eu não aguento o castigo que Jesus sofreu para me salvar. Eu não consigo suportar aquele filme, o que Jesus sofreu para nos alcançar. Que amor é esse? Que amor é esse? O amor perfeito de Deus moveu o Filho do Homem em favor dos pecadores. Deus, Ele deu o melhor, deu seu Filho amado, porque a essência de Deus é amor, é amor. Ele nos amou, Ele nos ama. E sabe o que eu aprendo aqui? Ele deixa um grande ensinamento para você e para mim. Dizer para si, estou mostrando para vocês o quanto eu amo vocês, do mesmo jeito que vocês devem amar as pessoas. Não importa a cor, a classe, a família, a origem, eu amei vocês sem reserva. E vocês devem amar as pessoas sem reserva. Essa é a mensagem do cristianismo. O amor. O amor verdadeiro. Pois Deus, Ele nos ama. Como que você ama as pessoas? Quando você vê as pessoas, o que brota no seu coração? Não existe teólogo para explicar esse amor de Deus. Não. Não existe teologia para poder explicar o amor de Deus. Não existe dicionário no mundo para definir o amor de Deus. Não tem nenhum dicionário que você pode encontrar na face da terra para poder definir a dimensão, a profundidade, a largura do amor de Deus para seres humanos. Não tem. Ele me amou e ponto final. Eu tento compreender, irmã Genilda, eu tento compreender por que Ele me amou, mas não tem explicação. Ele me amou e Ele te ama. Esse é o ponto final. O amor de Deus seria a força motor para revigorar a alma dos cristãos. Quando você percebe o quanto Deus ama você, você não andaria com a cabeça para baixo. Você não deixaria qualquer tempestade assolar essa sua alma. Se para nos salvar Ele não poupou seu único filho, mesmo sendo pecadores,
Imagina o que Deus não daria para você e para mim, no que diz respeito à vida aqui na terra. O maior sacrifício Ele fez. O pão de cada dia sustenta a sua vida. Ele alimenta os pássaros. Ele cuida do universo, da natureza, pelo poder da palavra dele. Deixaria o seu filho, a sua filha, morrer de fome? Ele não faria isso. Ele me ama. Mesmo não sendo merecedor do amor de Deus, Ele me amou e Ele te amou. Mesmo sendo pecadores que mereciam viver eternamente no inferno, Ele nos amou. Ele me ama, Ele te ama. Queridos, dá nada dentro de nós chamaria a atenção de Deus para nos salvar. Não tinha riquezas no coração da Nisa, no coração de cada um de nós aqui. O que traiu Deus para nos alcançar? O que traiu Deus para lhe tirar do trono? É simplesmente o amor. O amor e o amor. Essa razão a Bíblia nos ensina, 1 João capítulo 4, lá em diante, que diz: nós dissemos que somos de Jesus, que nós amamos Deus, precisamos amar os nossos irmãos. Porque como você pode amar a Deus, aquele que você nunca viu fisicamente, e menosprezando, desprezando os seus irmãos que estão ao seu lado? Porque o amor de Deus nos induz a amar outras pessoas. Quando esse amor me alcança, eu sou obrigado a amar as pessoas. Mas a segunda verdade, a cruz de Jesus é o lugar de perdão e da reconciliação. Nessa cruz, Jesus suportando a ira de Deus. Nessa cruz, o Pai deu as costas ao Filho. Mas Jesus era um sacrifício. E como sacerdote, nesse momento, nessa cruz, ele estava sendo degolado como aquela ovelha que João já havia declarado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Mas ao mesmo tempo como o sumo sacerdote que estava oferecendo sacrifício a Deus, para que Deus perdoasse os pecados da humanidade. E lá na cruz, todas as vezes que você contempla a cruz e você lê isso na palavra do Senhor, lembra de que lá onde Jesus estava realizando uma obra para que Deus perdoasse os pecadores, mas ao mesmo tempo que recebêssemos a reconciliação. Jesus estava nos reconciliando com Deus, mas Ele suportando a nossa dor, Ele suportando os nossos pecados, Ele suportando a ira de Deus, e Ele sendo abandonado e nós sendo reconciliado com Deus. Por isso, quando você lê 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, declara-te que, deixa que eu leio aqui, por favor. 2 Coríntios capítulo 5, vamos começar no verso 18 até 21. Diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo,
como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, vós rogamos que vos reconcilieis com Deus. O último versículo. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Posso ouvir amém? Amém. Esse trabalho que Jesus realizou. Ele transferiu a vida dele para nós. E ele pegou a nossa vida, tornou-se a vida dele. Se fez pecado, se fez pecador, para que eu e você fôssemos feitos justos, justiças de Deus. Quantas vezes tem sido grato ao Senhor pela tua salvação? Quantas vezes a sua salvação te incomoda para servir melhor o seu Criador? Quantas vezes você pensou, sentou, entendeu de que não tem como retribuir naquilo que Jesus fez em nosso lugar para nos salvar? Em compensação disso, eu quero colocar a minha vida em disposição do reino. Quantas vezes tomamos essa decisão? Quantas vezes nós contemplamos a cruz, nosso lugar, mas Jesus preferiu tomar o nosso lugar para nos salvar, e passaríamos anos e anos sermos gratos ao Senhor, dizendo: tudo que eu sou é do Senhor, eu me entrego, eu me lanço, eu quero viver para o Senhor, eu quero te servir o Senhor enquanto viver nessa terra. Pensa bem, queridos. Pensamos e façamos uma reflexão. Eu quero terminar enquanto os nossos irmãos que estão em serviço da mesa do Senhor estavam passando aqui, que a cruz de Jesus nos oferece uma saída da escravidão para a liberdade. Diga assim: a cruz de Jesus. A cruz de Jesus. Vamos melhorar. A cruz de Jesus. A cruz de Jesus me oferece uma saída da escravidão para a liberdade. Da morte para a vida. Da escuridão para a luz. Do pecado para a santidade. Da perdição para o caminho certo. E esse caminho